Algumas pessoas, acertadamente, falam que o termo Trindade, por exemplo, não se encontra na Bíblia. De fato, não encontra a palavra Trindade, porém o conceito existe. O conceito está contido de uma forma muito especial em o Novo Testamento. Da mesma forma, a palavra teologia não se encontra nas Escrituras Sagradas. É bom que se diga que quem utilizou a primeira vez o termo teologia foi Platão, ainda assim com uma certa nuance, porque o período pré-platônico já continha o conceito quando se estudava a respeito das divindades, as origens dos deuses, as atividades dos mesmos, enfim, havia uma ocupação e preocupação em filosofar, em falar acerca tanto das origens dos deuses, bem como das suas ações. De modo que Aristóteles ele vai mencionar um termo chamado ciência primeira, mas é Platão que vai utilizar a palavra teologia, não com esse conceito como nós concebemos nos dias atuais, até porque, como eu disse, havia aquela ideia de várias divindades, vários deuses, bem como as ações destes. Acontece que, quando a gente vai para a história cristã, e é dentro desse contexto do cristianismo, que a palavra vai ser utilizada bem depois, séculos depois, com Clemente e também Orígenes, que são chamados de pais da igreja. Agora a gente precisa, naturalmente, entender como é que foi aplicado cada texto e cada emprego do vocábulo teologia dentro de cada contexto. Vou fazer uma digressão. Platão, que é do século IV a.C., ele usa inicialmente para se referir a uma teologia mítica, ou seja, a história sobre os deuses. Já Aristóteles, que é do mesmo século quarto, portanto, ele vai usar o termo teologia para se referir à teologia natural ou metafísica. Mas é dentro do período da patrística, que é justamente esse início do cristianismo, que vai haver essa incorporação do termo para o estudo da revelação bíblica e da natureza de Deus. Então, resumindo, quem é que foi que utilizou a primeira vez a expressão teologia? Sem dúvida alguma, Platão. Mas eu queria falar sobre Platão, não em relação à teologia, mas aos seus estudos, seus apontamentos, as suas reflexões, a sua filosofia. Platão teve um discípulo chamado Aristóteles. Este foi discípulo de Platão por pelo menos 20 anos. 20 anos, Aristóteles aprendeu aos pés de Platão. Naturalmente, que dentro desse período de estudo, de muito aprendizado, muita verificação, muita observação, ele divergiu em alguns momentos, ou quem sabe em vários momentos, mas acontece que somente com mais ou menos 20 anos depois de estar com seu mentor, uma referência a Platão, Aristóteles, ele desenvolve o seu próprio pensamento de modo a fazer uma escola aristotélica. E os dois, Platão e Aristóteles, que caminhavam juntos, de repente se depara com uma bifurcação. Platão continua seguindo o seu caminho e Aristóteles, que nesse tempo todinho estava com o mestre, apesar das divergências, segue o seu próprio caminho. Ou seja, demonstrando não apenas o respeito, mas, sobretudo, um amadurecimento. Porque, embora Aristóteles tivesse dado início à sua escola aristotélica, seu próprio pensamento, e não mais platônico, mas ele reconhece a importância do seu mestre. Ele reconhece toda aquela bagagem recebida durante aquele período. E o que me chama a atenção é que, às vezes, as pessoas começam a estudar teologia, que é numa faculdade teológica, credenciada pelo MEC, quer no seminário teológico livre, que ainda que não seja reconhecido pelo MEC, mas tem aquele reconhecimento eclesiástico.
um seminário livre, mas que tem aquele elemento confessional, o aluno, às vezes, no primeiro semestre, quando não no segundo, ele acha que já sabe tudo. Ele levanta, às vezes, a mão e pede a palavra não para corroborar, mas para, literalmente, discordar. E comumente a gente se ouve aqui e colar, discordo, professor, discordo. Ora, é um direito de todo aluno discordar de tudo aquilo que está sendo colocado pelo professor. Mas se cada um de nós, como alunos, e não apenas estes que estão nos bancos acadêmicos ou dos seminários, tivesse um pouquinho mais de humildade, receberia aquela palavra, guardaria no coração, e quem sabe no momento certo, o próprio Deus iria acrescentando algo mais, mas a partir daquilo que já foi mencionado, aquilo que já foi, enfim, trabalhado, quer em sala de aula ou até mesmo numa plataforma virtual, já que nós temos hoje os cursos IAD. Mas o mais importante que eu quero salientar já que eu citei Platão como a primeira pessoa que cunhou o termo teologia, apesar de ter sido um conceito diferenciado desde que nós adotamos como um discurso sobre Deus ou acerca de Deus, um estudo a respeito de Deus, onde nós vamos ter, sobretudo, a Bíblia Sagrada como fundamento, mas ainda assim, a gente precisa aprender com esses dois homens, Platão e Aristóteles. E de uma forma específica, Aristóteles, que teve humildade e que mesmo discordando, divergindo inúmeras vezes do seu mestre, mesmo criando posteriormente uma escola diferenciada e que ofereceu uma grande contribuição para a humanidade, mas que ainda assim soube permanecer durante um bom tempo sob a mentoria de Platão, o seu eterno mestre. Que a gente possa aprender com os nossos mestres, com os nossos professores, entender que, independente de um posicionamento, ainda que este discorde, a pessoa preparou, a pessoa tem uma certa bagagem bíblico-teológica, ele tem vivência eclesiástica, quando não pastoral e acadêmica. Alguns professores têm uma produção teológica grande, vasta, e ainda que este não tenha tanto assim, mas ainda assim faz cursos, lê livros, faz diversos apontamentos, recorre à utilização de várias ferramentas, como grego e hebraico, precisa, no mínimo, ser ouvido. E quem sabe a nossa maior necessidade não é ter uma escola onde as pessoas venham falar cada vez mais e mais, mas sim trabalhar um outro viés. É o que Rubem Alves mencionava sobre a escutatória. A gente precisa escutar o que o outro realmente está dizendo. Não nos armar enquanto o outro fala, mas ouvir. E se a gente desenvolver esta arte de escutar os outros a ponto de silenciar a nós mesmos para que possamos compreender, ainda que discordemos do outro, a gente vai fazer com que o mundo interno seja muito melhor e a aprendizagem da nossa parte seja realmente eficiente. Porque muitas vezes nós não concebemos mais e mais a respeito da palavra de Deus porque nós colocamos barreiras. Quem sabe aquela autossuficiência, aquele achismo de que nós sabemos mais do que o outro e que nós não temos nada a aprender com aquele quesito em questão. Quem sabe estas coisas têm dificultado o nosso aprendizado. Agora, se a gente tiver, sobretudo, humildade, a gente vai ouvir o outro, a despeito da discordância, mas vai saber como é que ele compreende, como é que ele desenvolveu aquele pensamento. A gente vai caminhar junto sem nenhum tipo de julgamento ou pré-julgamento, de modo que você possa depois dizer com as suas palavras, tintim por tintim, como é que o seu professor pensa a respeito daquele assunto. E você, com argumentação e fundamentação escriturística, precisará ter conhecimento, bagagem para poder argumentar a forma como você compreende, mesmo sendo um pouquinho diferente daquilo que foi apresentado, quer em sala de aula, no curso de teologia,
livre ou ainda dentro da questão associada ao MEC. O importante no estudo bíblico, no estudo teológico, é que a gente tenha humildade para aprender. Humildade para saber que a gente não sabe tudo, mas que a gente pode aprender cada dia, um pouquinho, todo santo dia. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E espero sinceramente que estes conselhos bem simples, porém, sim, sem simplórios, possam ser úteis para a sua formação cristã, para o seu aprofundamento em relação às Escrituras Sagradas, para que você realmente venha ter essa vida de humildade. Aliás, humildade não se fala, humildade se vive.